quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos nossos companheiros do plano espiritual, os benfeitores, os guias, os mentores, todos aqueles que se predispõem a nos acompanhar nesse trabalho de estudos, nessa jornada de aprendizado, nos intuindo, nos assessorando. Somos muito agradecidos a todos pela oportunidade. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório do ambiente dessa sala, não permitindo a presença de entidades que não estejam alinhadas com os propósitos da reunião, os propósitos de aprendizado. E aos encarnados pedimos as orações, as preces, elevando o pensamento, o padrão vibratório, para que a gente possa estabelecer uma comunhão com os nossos irmãos do plano espiritual, facilitando todo o trabalho de instrução que viemos buscar aqui, dando continuidade ao que estamos fazendo desde há um tempo já nas quartas-feiras. E em especial, pedimos aí pelo nosso irmão Luiz Gustavo, desencarnou hoje, sim. Teve aí as suas provações terrenas, suas dificuldades e certamente a sua existência chegou a termo, seguindo a sua jornada no plano espiritual. Então, tudo que pedimos é que essa transição seja acompanhada por bons espíritos esclarecedores, e que ele, no menor tempo possível, compreenda essa passagem e siga adiante no seu processo evolutivo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. No livro O Céu e o Inferno, que aliás hoje estaremos concluindo, com a graça de Deus, lemos o livro O Céu e o Inferno. E resta aí essa nota explicativa, no final do livro, e ela já tem um índice chamando a atenção, né? O número 71, quer dizer, por que uma nota explicativa no final do livro? Né? Então vamos ver aqui do que se trata. Nota 71. Essa nota explicativa, publicada em face de acordo com o Ministério Público Federal, tem por objetivo demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras de Allan Kardec, caracterizadas todas pela sustentação dos princípios de fraternidade e solidariedade cristãs, contidos na doutrina espírita. Então, certamente é uma exigência do Ministério Público, né? Porque é uma obra que foi traduzida ao original em francês, né? Então, lá no começo do século XX, então lá se vão mais de 100 anos, que foi feita a primeira tradução do livro O Céu e o Inferno, né? Aqui no Brasil, para a língua nossa, portuguesa,
E aí certamente exigiu-se, né, essa concordância com o Ministério Público, deixando claro que em nenhum momento o livro estabelece preconceito, discriminação, né? Ainda mais nos tempos de hoje, dependendo do jeito que a pessoa lê e interpreta, ela fala que isso aqui é uma discriminação. A gente sabe aí, né? Eu lido muito com isso, está difícil até de conversar com as pessoas. Está difícil. É como se você estivesse o tempo todo pisando em ovos. Né? Ainda mais para publicar um livro dessa magnitude, desse alcance. Então, daí essa nota, né? Na nota explicativa. Então, vamos ver do que se trata. Hoje creem, e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Está falando da doutrina espírita. Doutrina assentada na razão. Né? A doutrina não é constituída por dogmas, por imposições, por fanatismo, por rituais, por nada disso, por misticismo, por nada disso. É uma doutrina totalmente racional. Para entendê-la, basta usar a razão. Simplesmente isso. Tal é a fé dos espíritas, e a prova da sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando a seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Kardec, né, que escreveu isso daí, Allan Kardec, que está lá na Revista Espírita de 1868, primeira edição, no Rio de Janeiro, publicada aí pela Federação Espírita Brasileira, e em 2005, na página 28, e janeiro de 1868. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos, que revelava a comunicação dos homens com os espíritos realizados por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita. Então, a investigação rigorosamente racional e científica. Isso é o alicerce da doutrina. Investigação racional e científica. Então, Kardec não tirou nada da cabeça dele. Kardec não fez dedução de uma vírgula sequer. Os espíritos ditaram a doutrina para Kardec. Ele simplesmente foi o intermeio, veículo, viabilizou essas obras básicas, né? Tudo bem que ele era um acadêmico, proeminente acadêmico, então certamente que os espíritos levaram em conta isso, né? Porque fazer tudo isso aqui com analfabeto talvez fosse mais complicado. Mas o Kardec não, ele era bastante letrado, né? Resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sobre os aspectos científico, filosófico e religioso. A partir de 1854 até o seu falecimento em 69, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas, nunca é demais lembrar. Primeiro começou com o Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Depois publicou o Livro dos Médiuns, 1861. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, 64. O Céu e o Inferno, 65. Agora você vê, não tem como não ter uma força maior, mais adiantada, mais evoluída. Como é que você publica o Evangelho segundo o Espiritismo em 64 e um ano
depois você publica o céu e o inferno. Em um ano. Então, é difícil duvidar que teve a participação dos espíritos mais adiantados. É uma coisa sobre-humana. Eu acho sobre-humana. Que a gente conhece as duas obras, o Evangelho e o Céu e o Inferno. Teve um intervalo de um ano entre um e outro. Né? Depois, em 68, publicou a Gênesis, que é o que nós estamos estudando agora, o último dos 5 livros básicos. Além da obra O que é o Espiritismo, publicado em 59, de uma série de opúsculos. Opúsculos são pequenos folhetos, de 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 58 a abril de 69. Após sua morte foi editado o livro Obras Póstumas, isso em 1890. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. A. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. Então, quem lê as obras básicas fatalmente vai chegar a essa conclusão. Não tem como não concluir isso. B. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais. Presta atenção nisso. Vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais. Não sabemos de quais nós já fomos. Mal sabemos o que somos hoje, qual segmento somos. Mal sabemos. E não temos a menor ideia do que ainda teremos que ocupar. Mas necessariamente todos os segmentos sociais. Única forma do espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Então isso aqui não é uma coisa opcional. É imperativo. Todos passaremos por todas as condições sociais. E essa é a única forma de evoluir. Ponto. Tem que discutir isso. C. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. D. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Claro, Jesus, nosso guia maior, nosso irmão, nosso mestre maior. Né? Em diversos pontos da sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens. De fato, vários momentos é citado desse jeito aqui. É onde justifica aquela nota inicial lá. Aí, dependendo do cara que lê isso aqui, então eu sou inculto e selvagem, é isso que ele quis dizer? Não há preconceito nisso, não há uma discriminação nisso. Nós somos incultos e selvagens mesmo. Sob o ponto de vista espiritual, nós sabemos que nós somos. Nós estamos no começo da jornada. Então não tem erro nenhum falar que somos incultos e selvagens. Tem gente que acha que é o bambambam da bala chita. É. Então, existentes em algumas regiões do planeta e que, em contato com outros povos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral, ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração da sua pele.
Quer dizer, se quando essa obra foi traduzida já tinha que ter esse cuidado todo com as palavras, imagina nos dias de hoje. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e as da fisiognomia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. A publicação em 59, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin. Esses termos que foram citados aqui, ideias frenológicas e fisiognomonia, isso aqui se refere a, como que eu vou dizer, linhas do pensamento científico. Então você vê, essa publicação aqui do Livro dos Espíritos foi quase junto com o livro da evolução das espécies, do Darwin. Então imagina o confronto que não foi. O Darwin falando uma coisa e o Livro dos Espíritos explicando a origem completamente diferente. Para quem não sabe, Charles Darwin era um excelente cientista. O Charles Darwin na época dele era um bam, né? Até os dias de hoje, respeitabilíssimo, tá? Então, assim, não tenha dúvida que houve um choque, mas tinha muita gente da ciência que se interessou pelo que Kardec escreveu. Muita gente. A ciência não foi unanimemente confrontante com a doutrina espírita, não. Tinha muita gente da ciência que prestou atenção no que o Kardec falou e deu crédito, né? Você vê, às vezes eu leio alguma coisa sobre o Einstein. O Einstein já aí, século XX, né? Começo do século XX. O Einstein, ao longo da vida dele, ele foi concluído que existe Deus. Porque no começo da vida dele, ele negava veementemente. Mas ele próprio, no avanço do conhecimento intelectual dele, científico, ele chegou a essa conclusão. Então ele desencarnou com a certeza de que existe Deus. Não tem como negar a existência de Deus. E que é um cientista mais renomado do que Albert Einstein, né? Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. Alguns insistem em fazer essa relação, né? Estabelecer um elo entre o aspecto físico e o aspecto moral. Não tem sentido isso. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas, assim chamadas ciências. É onde houve um confronto. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos Espíritos. Então, olha só, o Kardec nunca negou a ciência dos homens, mas ele analisava a ciência à luz do Espiritismo. E aí é por aí mesmo. Não tem o que, né? É como se jogar a ciência no lixo. Séculos de desenvolvimento científico, né? Porque nós somos espírita. Não, a ciência não sabe nada. Não é assim. Kardec mostrou o caminho aqui, Ele começou a analisar a ciência com os olhos da doutrina espírita. E foi encaixando tudo, né? É onde ele não demorou a dizer o seguinte: chegará o momento que a ciência e a doutrina espírita vão seguir um caminho. Em nenhum momento ele falou, vai chegar o momento que a doutrina espírita vai se sobrepor à ciência, vai acabar com a ciência.
gente até fala sempre aqui, ó, a gente nas últimas décadas aí vem experimentando um desenvolvimento científico muito grande. Para você pensar. Para você pensar. Né? Pelas caras que eu estou vendo aqui, eu posso falar isso. Ninguém aqui na adolescência imaginava celular, computador, inteligência artificial e outras coisas mais. E aí, você está convivendo com isso. E até o seu desencarne, quanta coisa da ciência ainda vai chegar. Quando que eu imaginei isso aqui, ó, que eu estou usando? Quando? Né? Ia ter um fio aqui, projetar ali. Então o desenvolvimento científico é grande. Mas o que a doutrina tem falado? Nós temos que nos preocupar com o desenvolvimento moral, que esse nós estamos devendo. O desenvolvimento moral nós estamos devendo, nós estamos bem para trás. Então a gente não pode achar que tudo é ciência. E aí o desenvolvimento moral entra a doutrina espírita. Aí que entra a doutrina espírita, quando fala em desenvolvimento moral. Muito bem, estão entendendo? Trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdade humanas. Então, ele usou a doutrina espírita para explicar essas diferenças na diversidade e nas desigualdades humanas. Por que que um é tão abastado e o outro é um miserável? A doutrina espírita explica. Por que que um é mais moralmente adiantado, o outro é mais atrasado? A doutrina espírita explica. Por que que uns vivem em condições de tanto sofrimento, de tanta falta de tudo, e outros vivem na bonança completa? A doutrina espírita. Por que que uns nascem com todos os sentidos funcionando direitinho, e outros nascem cegos, paralíticos e por aí afora? Por quê? Né? Então, a ciência só não vai explicar isso. A ciência só não explica, e a doutrina espírita explica. A doutrina espírita explica tudo. Nós já lemos livros espíritos quantas vezes? Não tem uma dúvida sua que você não acha a resposta no livro dos espíritos. Uma dúvida. Nós todos somos desafiados. Encontra uma dúvida que você tem na sua cabeça e que não tem a resposta no livro dos espíritos. Não existe. Lá tem resposta para tudo. Que livro é esse que responde a tudo? Né? Continuando. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais e etc. Que maravilha! Que doutrina! Resolve tudo. Olha que privilégio nosso estar estudando essa doutrina. É um privilégio, nós temos que agradecer isso todo dia. Né? A gente ficar com vontade de chegar à quarta-feira, de estudar, de ir atrás, de ler os livros. É um privilégio, porque a gente sabe que nós não somos maioria. Né? E a gente encontra aqui explicação para tudo. Como é bom a gente ter explicação para as perguntas. A gente se sente mais confortável quando a gente tem resposta. É do ser humano. E quando a gente não tem as respostas para as dúvidas, a gente fica desconfortável, perdido, com medo. Quando a gente não tem resposta, a gente fica com medo. Mas quando a gente tem resposta, a gente tem segurança. Né? Isso aí está lá na Revista Espírita, 1862, página 401. De fato, as leis universais do amor
da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. O orbe envolve além da Terra. A gente sempre lembra aqui, a humanidade não é só os 8 bilhões que estão encarnados hoje, não. A humanidade vai muito além disso. A humanidade está esparramada aí pelo universo afora. O que se chama humanidade não é só nós, aqui, carne e osso. Não. Aliás, a turma que está com carne e osso atualmente é a minoria. Os 8 bilhões fazem parte do grupo menor da humanidade. O grupo maior tem muito mais de 8 bilhões, muito mais, né? Nós somos privilegiados que estamos aqui tendo a chance de evoluir numa encarnação, porque é um privilégio. Quem tem uma encarnação à disposição é um privilegiado. Então nós somos privilegiados, nós temos que agradecer isso. Não é um agradecimento que normalmente a gente faz quando acorda todo dia e você se sente vivo. Opa, acordei, estou vivo. Meu pé está mexendo, minha mão, estou enxergando, estou escutando. Os braços estão mexendo, que maravilha. Sento na cama sozinho, saio andando. Então, maravilha, né? Então é isso que está falando aqui. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Está claríssimo tudo isso. O corpo deriva de outro corpo. Biologia, concepção. Mas o espírito não procede de outro espírito. Não tem um espírito ficando grávido para nascer outro espírito. Não existe isso. Isso é coisa da matéria, né? Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Parentesco sanguíneo. Mais nada. Isso aí está lá no livro dos Espíritos, ó. Item 207, página 175, para quem quiser ir lá ver. O Espiritismo, restituindo ao Espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens. Perante o Espiritismo não há diferença entre os homens. Não há. Conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de corpo. Se ainda tem diferença social, diferença de nível de renda, diferença por causa da cor da pele, e outras diferenças mais, isso aí tudo é estúpidos preconceitos. Demonstra lá atrás da humanidade. Guerras por causa de religião, de diferença de etnia, guerras por causa de território, por causa de riqueza. Isso tudo demonstra os estúpidos preconceitos, né? O orgulho fundou as castas. Ainda existe casta. As castas são os níveis sociais, né? Lá na Ásia, principalmente na Índia, ainda existem as castas. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior, da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural.
são coisas tão pequenas, né? Mas que norteiam a humanidade até hoje. Né? Foi sobre esse dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios das raças. Desse ponto de vista, circunscrito, são consequentes consigo mesmo, porquanto não considerando senão a vida material. Certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes. Mas, se tomar do seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito pré-existente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa de forma e de cor. Se, além disso, do estudo dos seres espirituais ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza, e a partir daí a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios das raças. Eu não esqueço, quando eu dava aula em Uberaba, uns anos atrás, e eu saía pela última saída que tem, vindo para cá. E aí passa ao lado de um cemitério. Aí picharam assim, no muro do cemitério. Mas dava para ler de longe, cara, um bicho grande mesmo. E lá é um cemitério que a gente sabe que costuma ser sepultado o pessoal mais abastado de Uberaba. Aí o cara escreveu assim no muro: aqui acaba toda a riqueza, o orgulho e a vaidade. E ninguém apagou essa frase. Se brincar, essa frase está lá até hoje. Já desgastada pelo tempo, mas ninguém apagou essa frase. Ela ficou lá, pichada, como uma pichação. E de fato, ali acaba tudo isso. Ah, porque eu tinha 5.000 boi. Então, os boi ficam, você vai. Eu tinha 2.000 alqueires de terra, alqueirão. Então, eles ficam, você vai. O outro não tinha alqueire nenhum, não tinha onde cair morto. Então, ele vai do mesmo jeito. E a miséria dele fica aqui também. E é isso mesmo. É isso que está falando aqui. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do Espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade dos direitos, que reclamai para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Que tunga aí que foi isso aqui, hein? Porque a gente briga muito aí pelos direitos,